ganharam força imensa. Rapidamente subiu nas categorias de furacões, tornando-se uma categoria 4 tempestades, com velocidades de vento superiores a 130, 140, depois 150 milhas por hora à medida que Ida se aproximava ao sul da Louisiana. Um dia antes do desembarque, as autoridades da Louisiana acreditavam que Ida seria o furacão mais forte e impactou o estado desde meados do século XIX. O governador John Edwards disse que este seria o teste definitivo para o novo sistema Lavi de Nova Orleans. Enquanto aqueles no caminho direto de Ida e Hash 39, eles fugiram da área. Outros ficaram para trás. A tempestade em tempo real. Essas imagens da Forja de Paris mostram os ventos de Ida destruindo o que parece ser uma escola de música. Em outro lugar em Clareiras, um bravo local. Manteve a câmera gravando enquanto os ventos de Ida e Hash 39 derrubavam tudo. Ida na Louisiana fazendo uma lança aqui na cidade, construindo uma barreira. Está sendo julgado agora. Ideia. Ida está fazendo uma lança agora na Louisiana. Finalmente em Lewis, Louisiana, um homem local acordou e soube que Ida estava girando diretamente sobre sua casa. Observe como ele rapidamente se desfez da propriedade e, em seguida, o container de transporte em seu gramado. De acordo com nosso cinegrafista. Ele e sua esposa passaram a manhã tomando café na varanda, enquanto a água da riada ruim estava começando a inundar seu gramado. Eles se refugiaram em seu vizinho. A casa de 39 estava melhor. Então, horas depois, o caos estourou. Ida não terminou depois, aterrissando na Louisiana. Em 2 de setembro, a tempestade havia se movido em direção à região trazendo tempestades destrutivas e tornados de Virgínia, Geórgia e Maryland. Nova York viu mais de 3 polegadas de chuva por hora, o que causou inundações catastróficas da cidade. No final, Ida se tornou um dos furacões mais poderosos. Na história americana, destrutivo, causou mais de $75 bilhões em danos, ceifou 12 vidas. Regiões de Cuba Atai, Atlântico, Canadá. Na história americana, causou mais de $75. A Flórida estava submersa. Estou doido. O furacão Ian foi uma tempestade intensa de categoria 2, 4 e a mais forte a atingir a costa. Michael em 2018, a velocidade do vento atingiu 155 mph. Ian se tornou um furacão de categoria 5. É improvável que essas 2 milhas por hora diferença real causado. Ian ainda foi registrado como um dos furacões mais fortes e destrutivos. Ian nasceu entre 14 e 15 de setembro como uma onda tropical, da costa oeste da África para baixo. Ele se moveu através do Oceano Atlântico, tempestade tropical em 23 de setembro. Nos dias seguintes, Ian se tornou poderoso. Na manhã de 27 de setembro, Ian atingiu a intensidade da categoria 3, tornando-se a maior tempestade de setembro no Golfo do México desde o furacão Irma em 2017. Ian fez seu primeiro desembarque na província de Pina del Rio, no oeste de Cuba. A vida, surtos e clônicas, eles desabilitaram toda a rede elétrica da ilha. Algumas partes de um deserto e Ian não estava no Hash 39T terminou.
em Fort Myers, Flórida, onde comunidades locais receberam ordens de evacuação obrigatória. Aqueles se arriscaram tudo para ficar para trás capturaram algumas das imagens mais selvagens de furacões. Você e Hash 39 relógios. E Hash 39 é implacável com toda a visão. Ciclone inunda completamente Fort Myers. É assim que Ian parecia da segurança de seu apartamento em um arranha-céu. No terreno, as coisas eram muito, muito piores. De acordo com nosso cinegrafista, este vídeo foi feito em 30 de setembro, depois que Ian cruzou a Flórida e fez um segundo pouso na Carolina do Sul. Os ventos podem ter diminuído, mas as inundações continuaram intensas. Eu li o Serviço Nacional de Meteorologia, Ian e Hash 39. Onda de tempestade em uma elevação em Fort Myers. Imagens de outros arranha-céus na cidade ajudam a colocar a onda de tempestade em 1º de outubro, após pousar na Carolina do Sul. A essa altura, o estrago já estava feito. A tempestade deixa milhões de pessoas entre a Flórida e as Carolinas, vitimaram 161 vidas nos Estados Unidos e também em Cuba, tornando-se o furacão mais caro desde 2017. E o terceiro mais caro de todos os tempos. Depois do Katrina e do Irma, essas classificações podem mudar, pois ainda estamos aprendendo mais sobre o impacto dos furacões Will. Em 2 de outubro de 2024, o furacão Heller se tornou oficialmente a tempestade mais mortal em território continental, depois do furacão Katrina. Atingiu a região da Flórida e causou estragos em muitas áreas do interior, especialmente na Carolina do Norte. O furacão começou em 17 de setembro, como uma pequena tempestade no Mar do Caribe Ocidental. Os cientistas ficaram de olho nela enquanto vários fatores indutores de furacões se juntavam. E no dia 24 de setembro, os caçadores de furacões voaram em direção à tempestade e confirmaram o que todos temiam. O sistema foi oficialmente promovido para a tempestade tropical Milton. O furacão Helene cresceu anormalmente para uma tempestade no Golfo do México e se intensificou quase tão rápido. Na noite de 26 de setembro, já era um furacão de categoria 4. Atingiu sua velocidade máxima sustentada de vento de 225 km por hora. O furacão atingiu a região de Big Bend, na Flórida, sendo o mais forte já registrado na área.
As imagens aumentaram até a metade da parede. Ponto 1. A eletricidade e a maior parte da água já havia chegado naquela manhã. Essa era uma cena familiar da Flórida e que os moradores locais já esperavam. Ponto. No entanto, a tempestade pegou de surpresa aqueles que viviam em lugares como eles soam ou o calor do norte. Ponto. Tomemos como exemplo este homem que quase foi levado por uma enchente inesperada. Ponto. Todos os cinegrafistas disseram que acordaram naquela manhã com água até os joelhos. Eu não conseguiria evacuar o Hash 39 mesmo se quisesse. A água estava entre 1,20 m e 1,5 m de altura. Felizmente, seu trailer resistiu e ele escapou vivo, mas outros não tiveram a mesma sorte. Eventos relacionados a tempestades, como enchentes repentinas, mataram mais de 90 pessoas somente na Carolina do Norte. No momento em que este artigo foi escrito, o furacão Helene causou mais de 200 mortes. As magas de mais de 38 bilhões devastou comunidades em todo o sul dos Estados Unidos. Enquanto o hemisfério ocidental enfrenta furacões implacáveis, todos os hemisfério oriental tem seus próprios ciclones mortais daqueles que se importam. Tufões e furacões são a mesma coisa. Ambos são ciclones tropicais. Um termo genérico que descreve sistemas rotativos originárias de águas tropicais ou subtropicais. Quando uma tempestade se move em direção ao Oceano Atlântico Norte-Oriental, é chamado de furacão. Quando a mesma tempestade se forma no noroeste do Pacífico, no Pacífico Sul e no Oceano Índico, é chamado de tufão ou ciclone tropical. Por outras palavras, os furacões causam estragos nos Estados Unidos. Tufões e ciclones afetam o Sudeste Asiático. Tufão Doc Suri, também conhecido como Super Tufão Gay, nas Filipinas chegou a Xinjiang, China, numa cidade costeira na província de Fujian, trazendo consigo ventos de 180 km/h, equivalente a um furacão de categoria. Nos Estados Unidos, vários clipes mostram como é estar no meio de um desses fenômenos. Aí. Tufão Doc Suri. Algumas fontes sugerem que Doc Suri foi a tempestade mais forte da temporada de tufões de 2018 e o segundo mais forte a atingir Fujian desde que os registros começaram na década de 1950. Ao longo dos anos, cortes de energia e perdas de colheitas afetaram mais de 700 mil pessoas. Agora, Let e Hash 39 colocam alguns números populacionais em perspectiva, onde o furacão Yan Hash 39 atingiu 2022 pessoas. Jiangxiao, onde o tufão Doc Suri atingiu, é o lar de quase 2 milhões de pessoas. Imagine o caos ao tentar evacuar ou resgatar pessoas após esse evento. No final, o tufão Doc Suri, Filipinas e Taiwan, tornando-se a tempestade mais custosa do gênero registrada entre China. Vários dias se passarão, talvez até semanas. Realmente era, até o momento em que este artigo foi escrito, mais de 1 dúzia de pessoas morreram. Milhões de pessoas estão sem eletricidade e quilômetros de casas foram inundadas ou destruídas.
Legendas feitas pela comunidade Amará.org. Em 5 de outubro de 2024, uma depressão tropical se formou na Baía de Campeche, na costa de Oeste, na costa leste do México.s. Tornando-se a 13ª tempestade com o nome da temporada de furacões no Atlântico. 2024, uma temporada que começou estranhamente lenta. Fazia apenas 10 dias que o furacão Helene havia causado uma devastação generalizada para a região do Big Bend, na Flórida, e para a região do meio Atlântico. Algumas pessoas estavam apenas começando a se recompor quando chegaram notícias de outro furacão. Segundo a NASA, Milton passou por um período notável de rápida intensificação. Em apenas 48 horas, a tempestade foi rebaixada de depressão tropical para um furacão de categoria 5. A velocidade do vento aumentou de 35 milhas por hora para 160 milhas por hora, com alguns relatos afirmando que atingiram 180 milhas por hora. Nenhum outro furacão na história cresceu tão rapidamente agora. Embora seja difícil associar a palavra sorte a um furacão devastador, a verdade é que Milton poderia ter sido significativamente pior. Transformou-se numa tempestade de categoria 3 quando atingiu a costa perto de Siesta Key, Flórida, 9 de outubro de 2024. A ilha Barrier recebeu o impacto dos danos e Milton enfraqueceu para uma tempestade de categoria 1 ao cruzar o estado. Depois que passou, imagens de áreas afetadas ao redor de Siesta Key e Sarasota surgiram. Essas fotos de drones vêm de um bairro inundado no condado de Sarasota. Observe como a água cobre as ruas e o terreno entre todas essas casas. Parece quase que o bairro foi construído diretamente sobre um lago. Imagine sair de casa e encontrar isso na porta. Embora a maioria das pessoas tenha sido evacuada quando Milton chegou à costa. Tudo isso em nome da ciência. Conheça os Hurricane Hunters e atmosférico, cuja tarefa é voar para o olho de furacões intensos e reunir o máximo de informações e dados possível. Uma equipe que trabalha com a administração oceânica nacional forte para fazer esse trabalho. O trabalho deles salva vidas, pura e simplesmente. Eles vão prever a intensidade desse furacão e onde ele atingirá a costa. O furacão Enrache 39 não é a única coisa com que temos que nos preocupar. Muitas áreas ao redor da Flórida relataram tornados destrutivos emergindo dos restos de Milton. Em Cape Coral, câmeras de trânsito capturaram um poderoso redemoinho de água se movendo. A ponte ascendente em Matlock. As coisas passaram de calmas para catastróficas em questão de minutos. Ao passar pelo sistema de tempestade. Ironicamente, tudo isso aconteceu enquanto um meteorologista local mantinha as pessoas informadas. A rotação se move da direita, causou grandes perdas materiais. Algumas casas e carros foram danificados em consequência do deslizamento de terra. Este vídeo parece uma cena de um filme sobre o fim do mundo. Mas esta não é uma obra de ficção, mas sim o rescaldo de uma tempestade que causou um enorme incêndio na cidade italiana de Savannah, ventos de força inimaginável. Eles cortaram árvores sem piedade.
Chuvas torrenciais inundaram a cidade e o estacionamento. Baterias de alguns carros explodiram, e o fogo tomou conta da área em questão de segundos. Destruído no fogo, e o resultado da destruição é muito horrível. Você reconhece a ensolarada Itália? Os sicilianos não reconheceram sua Catânia natal depois, atingida por uma grande tempestade. A região sofreu vários dias de chuvas acompanhadas de força de furacão. Ventos. Imagine como era ter que ir trabalhar. Nessas condições, para lidar com muitas pessoas de chuva. Esses ventos inesperados da natureza forçaram a autoridades para declarar o mais alto nível de perigo para proteger a cidade em #39 e um vazio. Vítimas. Quando essas pessoas compraram uma casa, elas queriam viver perto do mar. O nível da água não era um problema. E quando a água foi embora, quem imaginaria que mais dia haveria um terremoto na região do mar? O que teria consequências inesperadas. Os tremores causaram um tsunami que atingiu edifícios na casa. Olhe para o poder das ondas. Ele até abriu a porta e inundou todos os cômodos. Isso e o choque de #39 quando ela voltou e viu as consequências. Naquele dia, os trabalhadores porto-riquenhos tiveram que assistir impotentes enquanto as águas destruíam suas fundações e arrastou a rio abaixo. Isso ocorreu devido às severas inundações causadas por fortes chuvas. Um furacão foi o culpado com o nome fofo e inofensivo de Fiona. Veja, as consequências foram terríveis. E agora veja como era do outro lado. Mas como você Esta ponte foi instalada logo após o furacão anterior. É estranho que mesmo depois de tais acontecimentos, os peritos não teriam instalado as lajes de tal forma que eles sobreviveriam a outro desastre. Como você vê, aquela estrutura de metal pesado era muito fácil. A corrente de água. Veja o que outro furacão com um nome bonito fez. O furacão Nora passou através do México e causou chuvas várias vezes maiores do que o normal, causando a queda da água. Nível a subir consideravelmente nos rios. Infelizmente, uma das pontes não resistiu à correnteza e quebrou na frente dos moradores. O trânsito foi interrompido, foram avisados, mas as pessoas queriam ver com os próprios olhos o que a natureza, a julgar pelas suas telas. Eles certamente não esperavam que a ponte fosse destruída no #3. A barragem de Invindo é um aterro de 2 km de comprimento e quase 17 km de largura. Ainda assim não resistiu à força da natureza quando as chuvas atingiram a área, quebrando tudo. Registros. A represa rompeu. Fortes torrentes de água viajaram rio abaixo até a cidade mais próxima. Além dos danos óbvios, o meio ambiente também foi afetado. O lago criado pela barragem foi quase completamente esvaziada. É difícil acreditar que algumas chuvas torrenciais pudessem tem consequências devastadoras. Essas imagens assustadoras são o resultado de uma falha de barragem. Após 3 dias de chuva, entrou em colapso, liberando enormes quantidades de água. A corrente foi muito rápido. Chegou instantaneamente à cidade mais próxima. As autoridades tiveram que evacuar casas foram inundadas. Devido à emergência, além disso, a água atingiu as aldeias próximas, ficaram inundadas e a água atingiu vários metros de altura. É difícil imaginar naquela época. Suas casas tiveram que abandonar terrenos mais altos à medida que as ruas foram gradualmente cobertas de água.
A segurança de uma vila suíça capturou o momento em que ocorreu um deslizamento de terra. Oficina de carpintaria. Ele varreu uma. O fluxo de lama inundou a oficina e os arredores em questão de minutos. A propósito, embora o slide pareça lento e não tão perigoso, pode facilmente quebrar ou até mesmo demolir completamente qualquer construção. As casas da aldeia também sofreram danos graves, mas ninguém ficou ferido porque todos os moradores tiveram tempo de evacuar. Você e Hash 39 provavelmente estavam se perguntando onde. Todos aqueles galhos e troncos vieram de... Ocorreu na Suíça. O pesquisador explicou este incidente completamente seco estava absorvendo menos água do que o normal. Então, quando um furacão atingiu a cidade após uma seca severa, a água andou muito mais rápido e o nível subiu rapidamente. Gravetos e restos de árvores, não só do fundo, mas também das bordas. Devemos dizer que tem uma aparência épica. Você já viu maneiras tão grandes para o... Moradores de San Sebastián? É algo que acontece todos os anos no início de... Dizem até que os turistas vêm especialmente para ver este espetáculo épico. E como você pode ver, é realmente impressionante. Penira ad eni e impressionante. Driere. A estádios é realmente impressionante. Alguns até ousam caminhar pelo calçadão e sentir as ondas enormes. De perto. Eu e Hash 39 garantimos isso, e Hash 39 é 1000 vezes mais legal na vida real. O principal é não esquecer da água sob o grande fluxo de água do mar. Uma enchente repentina atingiu uma província do Paquistão e, embora as pessoas não esperassem, a natureza poderia ser tão poderosa que eles ainda queriam ver o fluxo destrutivo da água de perto. E ao mesmo tempo ver o que aconteceria com a ponte que estava no caminho. Como você pode ver, a corrente era tão forte que deslocou a ponte em um instante e o carregou rio abaixo. Felizmente, nenhuma das testemunhas do acidente precisou. Chegue urgentemente ao outro lado. Em 2022, o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, enfrentou inundações de uma magnitude não vista há 100 anos. A área recebeu uma grande quantidade de chuva e infelizmente coincidiu com o período de degelo. Fez com que o nível da água subisse. Então o parque rapidamente se encheu de água. Evacuar milhares de visitantes que não puderam aproveitar suas atividades ao ar livre. Foi que a água levou as estradas e chegou até algumas casas. Bancos e casas caíram na água como se fossem brinquedos. Felizmente, a equipe do parque conseguiu avisar as pessoas
e ninguém ficou ferido. Ponto. Você provavelmente viu o que aconteceu em Dubai em meados de abril de 2024. Ponto. Centro financeiro do Oriente Médio ficou paralisado devido a inundações. Ponto. Chuvas torrenciais não ocorrem com tanta frequência nesta região, encheram as ruas de água. O lugar inteiro ficou chocado. Os moradores locais estão acostumados com secas e turistas sentir calor, mas parece que a natureza decidiu surpreendê-los. 2 de cada vez, os viajantes foram particularmente afetados pela mudança repentina no clima. Os aeroportos ficaram inundados e muitos voos tiveram que ser adiados ou cancelados. Natureza em #39. Como você pode ver, planos sempre serão mais importantes que pessoas em #39. A cachoeira de Agaga não costuma ser tão épica, mas as fortes chuvas aumentaram sua magnitude. A precipitação em Rize, Turquia, teve consequências desagradáveis. O transbordamento da cachoeira foi um dos principais. As águas de Agaran inundaram a cidade centro e o aterro. Havia tanta água que os andares térreos de muitas casas estavam inundadas. Sentimos muito pelos moradores locais, que é um orgulho da cidade. Não esperavam tantos transtornos. Todas essas pessoas não têm pressa de escapar da poderosa corrente de água. Estranho, né? O fato é que, embora pareça loucura, é uma situação um tanto estranha. Este vale na Arábia Saudita recebe o excesso de água da Baía. O vale é tão verde graças ao fluxo de água durante todo o ano. Parece um verdadeiro oásis da paisagem. Ponto de fadas. Em #39 não é de se admirar que os moradores locais adorem vir e admirar tamanha beleza da represa. É impossível ficar indiferente quando a natureza das maravilhas. Esse fluxo de lama não parece ameaçador no #39, te parece? A corrente natural não é rápida, mas é exatamente assim que ela nos engana. Natureza. Os habitantes de Cabardia-Valcária não imaginavam que esta torrente pacífica pudesse causar danos. Eles não ficaram muito assustados quando lhes foi pedido que evacuassem suas casas como precaução. Mas então, eles viram isso. A ponte de pedestres se dobrou como se fosse feita de peças de Lego e não metal. O fluxo de lama varreu essa estrutura pesada. Depois disso, todos começaram a levar os especialistas e os avisos do #39 mais a sério. Algumas pessoas conseguiram filmar as enchentes bem de perto, e nessas imagens pode-se ver que o fluxo consiste em mais do que apenas água. Ele também contém fragmentos de rocha, mais perigoso. Talvez seja por isso que o fluxo de lama, mesmo em seu nível relativamente baixo, velocidade, é capaz destruir grandes estruturas e causar danos significativos a edifícios. Pelo que viram, e para os moradores das áreas montanhosas é mais comum. Ainda assustador. Isto é o que para os habitantes das planícies, essas são imagens surpreendentes. Após severas inundações, a Península Sul foi a primeira área a ser atingida, e este condado sofreu o impacto. Mas a causa principal não foi a chuva, mas o que veio depois. Todos os beléis, rios e reservatórios subiu de nível. Primeiro uma das represas rompeu, e então uma grande enchente destruiu. Milhares de moradores tiveram que evacuar suas casas, deixando tudo para trás para escapar. Logo o lugar parecia uma cidade fantasma, inundada. A mudança climática às vezes é desconcertante. BRTDC Marvelous. Um ano antes, houve um incêndio de grandes proporções. Ali no cânion mais próximo desta cidade, a área recebeu chuvas torrenciais. Em menos de 13 centímetros de chuva caíram várias vezes acima da norma mensal. As ruas da cidade, a correnteza era tão forte que chegou a arrastar alguns carros. Os habitantes pouco podiam fazer, então apenas observavam com espanto.
Essa é a última coisa que os turistas esperam ver quando chegam a um lugar como Bali. Em vez de passear pelas praias de areia e nas águas cristalinas, testemunhas deste incidente tiveram que ver como um pequeno tsunami engoliu a costa. Embora a cidade de Klondra seja um destino popular para surfistas, ninguém ousou colocá-lo. Teste suas habilidades em tais ondas. Agora, observe as consequências das fortes chuvas na cidade Emirados Árabes Unidos. Choveu sem parar por 2 dias. Os meteorologistas registraram as chuvas mais fortes dos últimos 27 anos. Quase 4.000 pessoas fugiram de suas casas e foram forçadas a se abrigar. Durante a busca por sobreviventes, as equipes de resgate gravaram os danos causados. Certamente levou vários meses para reparar os efeitos de tal desastre natural. Curiosamente, as áreas entre 2 rios são muito vulneráveis. Tempestades devido à sua localização. Você pode ver um exemplo claro agora mesmo. Na tela, a natureza era tão violenta que rajadas de vento chegavam a 40 metros por segundo. Nem mesmo as defesas costeiras conseguiram conter ondas tão altas, que inundou tudo em seu caminho. Veja até onde a água chegou. Além do aterro, casas residenciais e hotéis ficavam perto do mar. Eu e Hash 39 temos certeza de que muitos turistas se arrependeram de ter escolhido um quarto com vista para o mar. Durante as inundações na província de Chiang Mai, Tailândia, o nível do rio subiu tanto que a correnteza não só chegou às pontes, mas derrubou algumas estruturas. Veja a rapidez com que a água inundou esta construção. As emoções da pessoa que está gravando são compreensíveis. Ele e Hash 39 sentem algo entre admiração pela força da natureza e tudo mais. Ao contemplar algo assim, percebemos que é a natureza e não o homem. Quem governa Ter uma casa perto do rio com uma bela vista parece um sonho até que isso acontece. O ciclone Yaku é o culpado pela enorme quantidade de chuva que caiu sobre Perubit. Ninguém estava preparado para isso e nunca tinha acontecido antes. As pessoas viviam tranquilamente nos arredores e muito perto dos rios durante chuvas torrenciais. Eles não foram ameaçados, mas este ciclone demonstrou o que a natureza pode fazer. O transbordamento do rio varreu as margens e os alicerces do vale. As autoridades conseguiram alertar os moradores sobre o perigo e o momento. Então não houve vítimas, mas as pessoas ficaram horrorizadas com a Veja a rapidez com que a natureza destruiu suas casas. O transbordamento do rio Platanitos na Guatemala obrigou muitas famílias a abandonarem as suas casas. Após as fortes dores, a cidade sofreu inundações como nunca tinha sido visto. Os moradores foram avisados do perigo. Ele pediu que eles se afastassem o máximo possível do desastre. Alguns deles conseguiram filmar a água correndo pelas ruas e destruindo tudo em seu caminho. Os mais eficazes foram aqueles cujas casas estavam localizadas perto do Divindade da Costa. A água lavou a areia. Estruturas que caíram diretamente na água. Realmente horrível. Você ficará surpreso ao saber que isso aconteceu por causa das avalanches. Ocorreu um bloqueio na parte superior do rio. Depois disso, uma grande massa de água correu para o rio, transbordou e atingiu as ruas da cidade. Imagine a surpresa das pessoas que estavam naquele momento caminhando pela cidade. Felizmente não houve feridos nem vítimas, mas sem muitos problemas. O trânsito na cidade estava restrito, especialmente para pessoas que estavam a pé. Foi assim que a Filadélfia ficou depois do visita do furacão Ida. A tempestade causou uma das piores enchentes da história daquele estado. Depois, a rodovia principal no centro da cidade foi deixada totalmente inundado e alguns prédios ficaram destruídos, submerso em água, até quase 2 andares. Como você pode ver, os moradores locais não estavam preparados para isso. Os mais afetados foram aqueles que moravam nos primeiros andares. Não tenha havido vítimas. Imagine as perdas sofridas pelas autoridades e os próprios moradores.
A água quase atingiu os apartamentos do segundo andar. E eu não fui inteligente o suficiente para estacionar ali. Nabdat Spanoma. Disse o Parque Nacional que abriga um Grand Canyon. Costumava ser a principal fonte de água da região. Há uma nascente no fundo do Canyon. Spanoma. O Parque Nacional é visitado apenas por turistas e um grupo de viajantes teve a sorte de ver uma pequena enchente com seus próprios olhos. Minutos antes eles estavam caminhando pelos degraus secos do cânion. Quando de repente eles viram como esses degraus se encheram de água. Muito raro. Frequente. Os meninos tiveram muita sorte de entender isso. Os habitantes de uma pequena aldeia em Oman. Eles tiveram a sorte de filmar como o leito seco do rio foi preenchido com água da chuva. As chuvas não são muito frequentes neste estado. Deserto. Então os moradores ficaram surpresos ao descobrir um fluxo de água tão forte que chegou até a molhar a estrada. Certamente todos os habitantes desta pequena cidade comentaram durante esse evento incrível por um longo tempo. Alguns habitantes do Alasca pararam especificamente perto do rio seco para observar o enchente se aproximando e gravei alguns vídeos excelentes. Foi uma sorte que não havia carros na estrada naquele momento. Este grande vale encheu-se de água e erodiu a estrada. Isso e o enorme buraco que eles formaram onde antes havia asfalto. Pessoas que ouviram sobre o incidente pelos noticiários vieram ver com seus próprios olhos. Eles ficaram estupefatos e ao mesmo tempo encantados com o que aconteceu, porque somente a natureza pode mudar tão inesperadamente. O número de desastres naturais. INIA aumentou consideravelmente nos últimos anos. Elas são causadas por vários fatores, como as mudanças climáticas e a obstrução dos sistemas de drenagem. Pessoas que vivem em cidades afetado por enchentes repentinas causadas por chuvas fortes. Essas catástrofes literalmente paralisam a vida da população. Basta olhar para o estado da floresta. Há pessoas que conseguem e fazem 90 anos até sair de casa. Gostaria de acreditar que seremos mais gentis com a natureza, e assim será. Seja um pouco mais misericordioso conosco. Não. Isso. Não é apenas uma fonte natural incrível, mas também uma das consequências de uma vazamento de uma represa. Reservatório no Uzbequistão me ensinou essencialmente os danos na área.